Eu assisto Live TV PG e você sabe por quê. Quando a lâmpada se apaga, a nova luz é ligada no portal dos corações. A Live TV PG foi essa claridade, premiada inúmeras vezes, que apareceu na horinha certa. Em seguida nós teremos o programa Quarta Dimensão, na Live TV PG. Os adoradores do rei Davi, defensores da Bíblia infalível, deveriam ler 1 Samuel 27, versículo 9. O texto diz: Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava ovelhas, bois e jumentos. 1 Samuel 27, versículo 9. Alguém no grupo ali, assustado com tamanha fúria, reclamou. E Davi respondeu com cinismo: é para que não nos denunciem. 1 Samuel 27, versículo 11. Ninguém esqueça que para biblistas, Davi foi homem de Deus. É dentro da Bíblia que ensina, entre aspas, ele é apontado como professor. Não existe dúvida. A Bíblia foi escrita em parte inspirada, outra parte não inspirada. Fora disso, nos tornaremos cúmplices e admiradores de genocidas. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de grupo pequeno, mas aguerrido e competente. Com equipe deste gabarito, o resultado será esplêndido. O tema de hoje será: orgulho reduz visão e audição. Desligar-se das tentações é rumo certo. Quem se expõe ao assédio pode estar trilhando o caminho sem volta. O Evangelho confirma a minha advertência. Aquele que comete pecado torna-se filho do maligno. 1 João 3, versículo 8. No momento que alguém se corrompe, algumas vezes por 30 dinheiros, como Judas Iscariotes, este alguém perde a liberdade. Torna-se escravo da transgressão. Ladrão por 100, ladrão por 1000. O valor é irrelevante. No caminho da culpa, o primeiro passo é decisivo. Quem aceita diálogo com o obsessor dificilmente escapará de sua influência. E os deslizes crescerão como bolas de neve. O bem é soma de bons pensamentos, amigos. O mal se alimenta de pensamentos maldosos. Como escreveu João Evangelista, o transgressor se tornará integrante da família transviada. Quando conduzido por influências espúrias, a própria energia que nós recebemos lá de cima é desviada para maus projetos. Vocês certamente se encontram curiosos para saber quem comanda esta horda de malfeitores.
Exato, Getúlio, me diz o serafim dos anjos. Quando você afirmou que o maligno não existia, a coerência exigiu coordenador para o gigantesco trabalho sujo. Pois bem, serafim, tentarei colocar este assunto nos conformes para facilitar o entendimento. Deus disse: eu sou o Senhor e não existe outro. Eu modelo a luz e crio o mal. Eu faço a felicidade e permito a desgraça. Eu sou o Senhor que realizo todas estas coisas. O mal e o bem Deus realiza. Está lá em Isaías 45, 7. Tudo que eu falei não foram palavras minhas. Está lá em Isaías 45, versículo 7. Tudo foi criado por Deus. Ele próprio confirma no texto. E eu interrogo possivelmente o sujeito mais sádico do mundo. Deus criaria alguém proibido de amar e perdoar durante a vida toda? Deus criaria monstros? O próprio sádico responde não. O próprio sádico. O líder dos anjos maus é ser humano, filho ou filha de pais humanos, cujos espíritos podem estar encarnados ou desencarnados. O Apocalipse confirma: aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem. É número de homem. Apocalipse 13, verso 18. A besta ou qualquer outro nome pelo qual o maligno seja identificado, portanto, terá sempre origem humana. É número de homem pela afirmação e confirmação de Apocalipse. Quando se sataniza e se volta contra Deus, o ser humano corporifica o maligno e se torna temporariamente espírito mau. Por isso o Apocalipse informa: é número de homem. O maligno toma conta da fraqueza da vítima. Percebam que a Bíblia oferece argumento igualmente claro dessa identidade com o homem, na afirmação do filho de Siraque. Quando o ímpio amaldiçoa o diabo, e ele mesmo está se amaldiçoando ao seu próprio espírito. Eclesiástico 21, versículo 30. Ímpio, maldição e maligno agem semelhantes ao lançamento de uma pedra lá para cima. Jogamos a pedra lá para cima. Tanto pedra quanto maldição se encontram na rota da sua cabeça, como destinatário da praga. Em vez de amaldiçarmos o diabo, nós amaldiçoamos o diabo que está em nós, quando nós praticamos o mal. O sujeito passa a exercer o cargo de líder dos malignos, quando ele se torna o cara mais prejudicial do mundo. Às vezes ele nem sabe disso, mas é. Encontrando-se na rota da maldição, ele será alvo daquela pedra que ele jogou para cima. Ninguém esqueça que Jesus chamou o apóstolo Pedro de Satanás. E Judas foi apelidado de diabo por Jesus.
Se Judas ou Pedro tivessem amaldiçoado o maligno, naquele dia, a maldição atingiria Pedro. Eles adentraram o reino das sombras, reconhecidos por Jesus. Estes apelidos usados pelo Mestre mostram que também ele acreditava na essencial identidade do perverso com a besta do Apocalipse. Nesta altura surge o Crispim dos Anjos indagando: Getúlio, você disse que a besta se origina do ser humano e pode se encontrar encarnada ou desencarnada. Tudo bem. Perfeitamente, Crispim. Eu disse exatamente isto. Neste caso, Getúlio, você admite que o ser humano que preenche condição de besta morre e continua besta? Interpretei certo as suas palavras? Em caso de erro, me corrija, diz Crispim. Pouco importa o desencarne, amigo. A vida se encontra no espírito, o corpo para nada aproveita, a carne para nada aproveita, como disse Jesus. Encarnados e desencarnados ocupam arredores da terra, tanto nós quanto os espíritos. Quem já desencarnou habita a colônia, perto da terra. E os viventes em corpo pisam nosso chão. A interação constante entre lá e cá. Nunca estivemos divorciados. Paulo confirma isto na Epístola aos Efésios, usando as vítimas das perseguições como formadoras de nuvens de testemunhas. Estamos rodeados de nuvens de testemunhas, revela o apóstolo em Efésios 12, versículo 1. As nuvens citadas são espíritos de mártires desencarnados que não estavam dormindo, como dizem os catedráticos. Eles haviam morrido, mas não estavam dormindo, estavam vivos. Eles granjearam louvores pela fé, explica Paulo, mas não alcançaram o cumprimento imediato da promessa. Para nós, porém, Deus providenciou coisa excelente, pois sem nós lhes era vedado atingir a meta. Sem nós eles não poderiam ser julgados. Efésios 11, versículos 39 e 40. Aqui eu explico. Paulo se refere ao dia do juízo final, quando os terráqueos serão julgados em bloco e não separadamente. Aqui você pisou na bola, Getúlio, me informa Crispim. O Apocalipse sustenta que existe sucessão na eleição da besta, Getúlio. Existe sucessão. Apressadamente o Crispim dos Anjos coloca o livro de Apocalipse diante dos nossos olhos e aponta trecho escolhido com certa impaciência. Até suas mãos tremem de tanto frenesi. E nesse ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo.
Você sabia que as palestras do Getúlio no YouTube 1, 2 e 3 podem ser acessadas através do site? Meu querido neto Ricardo construiu 3 pontes dentro das 3 páginas de Getúlio no YouTube. Assista e, por favor, divulgue, nos ajude. Para alguém com estrutura modesta, composta de solidário, mas pequeno grupo que ajuda, eu fico feliz com a audiência. Ninguém imagina o tamanho da minha gratidão aos divulgadores anônimos. Nesta altura pedimos atenção. Este programa é lançado na Live TV Ponta Grossa nas manhãs de quartas-feiras, ali pelas 10 horas. Posteriormente, o programa permanecerá no ar, esperando sua valiosa audiência em qualquer horário do dia e da noite. Parabéns ao Fernando e ao Zube pela cooperação inestimável. Em seguida, o nosso tema: orgulho reduz visão e audição. Então veio lá o nosso amigo tentando me dissuadir. E ele cita o que está escrito em Apocalipse: a besta que viste foi e já não é. E os que habitam na terra ficarão admirados, vendo a besta que fora e não é mais. Apocalipse 17, verso 8. E o Crispim, todo encrespado, fica gozando a sua esperteza. Percebeu, Getúlio? A besta é mutante. Ela não fica em cargo de caráter permanente. E você diz que a besta continuará besta no mundo espiritual? Como pode? Saiba, meu caro Crispim, que você acaba de embarcar em canoa furada. Essa mutação do pior para o melhor é prova contundente de reencarnação, amigo. Ninguém conserva a perversidade todo o tempo. O aprendizado santifica bandido. O bandido poderá se tornar até um verdadeiro santo, através do tempo e através do aprendizado. Não é de mão beijada, não. O que eu quis dizer é que o desencarne se torna alguém melhor nem pior. Não é morrendo que o sujeito fica melhor, fica santo, não. Agora, o esforço do aprendiz, estando aqui na Terra ou lá no mundo espiritual, este sim, este faz milagres. Esta vontade de melhorar produz resultados. A besta de hoje pode deixar de ser besta amanhã. É só o esforço pessoal aplicado nas tarefas do bem. Veja que no capítulo 16 de Mateus, versículo 23, Pedro foi chamado Satanás. Mas o apóstolo não permaneceu no posto por muito tempo, não. Ele reagiu. Ele se conscientizou da realidade e procurou socorro. Pelo seu amor por Jesus e pelo esforço pessoal, ele continuou apóstolo e é venerado até hoje pelos cristãos. Quem desencarna besta continua sendo besta, mas pode se esforçar e se libertar da maldição, e a reencarnação vai corrigindo todos estes desencontros. Tudo será questão de esforço pessoal.
Perseverar, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, diz Jesus. Por esta razão, amigo Crispim, o Apocalipse fala da besta que foi e deixou de ser. Existe precioso caminho que o Criador abriu para a nossa liberdade. O caminho estreito de paciente aprendizado. Evoluir passa por esse caminho. O ser humano mais perverso do mundo ganha o posto sem eleições ou escolhas populares. Não existe escolha, não, nem eleição. Sua crueldade garante a gestão, até que surja outro mais endemoninhado e sente no trono infernal. É tudo uma questão de ser mau para se tornar alguém daquele mundo de trevas. O coisa ruim de plantão todas as manhãs perguntará ao espelho mágico: espelho, espelho meu, haverá alguém mais perverso do que eu? No dia que o espelho responder: sim, majestade, lá nos confins da terra do fogo apareceu alguém na manhã de anteontem. Esse sujeito é tão mau que destronará você. Ele não respeita sequer a própria mãe. É assim que funciona a sucessão no reino da maldade. Eliminação meticulosa de qualquer sentimento. Esta besta perde o posto, outra assume o posto. Por quê? Porque recebeu votos? Não. Porque ela se tornou mais maldosa ainda do que aquela que estava no poder. Pecadores nós seremos durante enorme espaço de tempo. Não é fácil se libertar das imperfeições, nada fácil. Deus é misericordioso todavia e tem paciência conosco, nos dando novas oportunidades. O orgulhoso esmaga quem embargue seu trajeto. O orgulhoso é o pior pecador que existe. Motorista orgulhoso, por exemplo, se considera proprietário da estrada e coloca em risco todo mundo que está transitando por ali. Senhoras e senhores, abram alas, pois quem ocupa o volante daquele carro se considera dono do mundo. Esse é o tal. Ele é farinha de outro saco. É como aquele fariseu da parábola. Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os outros homens. Lucas 18, versículo 11. Ele tem todos os direitos de bater o carro, de atropelar quem lhe passe à frente e de causar prejuízos. Afinal, o dono do mundo se considera acima da lei. O universo não vive sem ele. Nesta altura, alguém me questiona. Não é somente o orgulhoso que prejudica terceiros, Getúlio. Os avarentos e os preguiçosos geram fome para suas famílias. Você não vê isto? Os invejosos e os iracundos e os luxuriosos também terminam violentando, agredindo e estuprando. Falando sério, não somente o pecado do orgulho é maléfico. Tudo bem, eu lhes concedo reparo. Outras transgressões pesam neste prato da balança. Em parte eu concordo, para não me apelidarem de teimoso. Todavia precisamos reexaminar a matéria com certo cuidado. O
O orgulho pode ser agravante, associado com outras neuroses. O invejoso passa diante do palácio de alguém, lá no final do quarteirão. A inveja causa desconforto e boa dose de revolta. Tudo fica cozinhando em banho-maria sem maiores consequências. Até que o orgulho chega e entorna o caldo. O orgulho chega e a coisa se torna pior. Quando nossas imperfeições se manifestam em doses homeopáticas, Deus nem repara. Quando a infração se torna habitual, porém, a reação será inevitável. Será urgente cortar o mal pela raiz. O Zé das Quantas, dia desses, me perguntou: Getúlio, eu gostaria de saber qual a transgressão mais perniciosa que existe no mundo. Como resposta, faremos análise para chegar à conclusão coerente. Iniciaremos a nossa resenha pela avareza. A tendência do avarento é se isolar. Ele passa até fome para guardar alguns trocadinhos. Isolamento e privações o castigam, roubando-lhe as alegrias da vida. Perceba, meu caro Zé, que ele é sua maior vítima. Não existe limite na estratégia de aumento de poupanças. Depois do avarento, temos outra figurinha igualmente infeliz: o invejoso. A inveja, filha da insegurança, está de olho nas janelas dos vizinhos, apontados como pessoas prósperas. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos ao terceiro bloco do programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Vocês certamente conhecem a história da coruja e do gavião. Os dois realizaram um pacto de amizade. Dali para frente não haveria briga mais. Eles fizeram um pacto, enfim, de solidariedade entre eles. O gavião, precavido, pediu que a coruja descrevesse seus filhotes, para eventualmente não devorá-los sem saber quem eram. A amiga coruja, ele ia comer os filhos da amiga, não pode, os filhotes. A coruja os descreveu de forma como os enxergava. Eram as coisinhas mais fofas e lindas de todo o universo. O gavião se afastou dali convencido de que jamais criaria atrito com a nova amiga e confidente. Pássaro lindo, ele não chegava nem perto. Poderiam ser filhotes da sua amiga. De repente, todavia, lá numa determinada hora, ele descobriu ninhada de bichinhos feios e desengonçados. Avançou sobre aquela turminha e os devorou um por um. Eram filhotes da coruja, porém. Para a credibilidade do próprio livro sagrado, não seria mais acertado divulgarmos que parte dela não foi inspirada?
Não existe mentira sagrada, senhoras e senhores. Quem deturpa o texto é mentiroso. E a mentira é condenada. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuidade do tema de hoje. Orgulho reduz visão e audição. A dor de cotovelo castiga as estruturas do invejoso. Gargalhada que escute, originada do outro lado do muro, e pronto. O invejoso perde o sono, maldizendo a alegria daquela gente. Ele tem inveja até da alegria das pessoas. Da mesma forma que o avarento, o invejoso também é o que mais sofre, com sua flagrante ojeriza ao bem-estar alheio. O terceiro pecado da resenha é o sexo sem medidas. Luxúria prisioneira dos hormônios. O sexo compulsivo pode ser faca que corta dos dois lados. Deste lado, prazer. Do outro lado, tédio e depressão. Tudo pode se tornar repetitivo e vulgar. Salomão, o amante promíscuo que se perdeu pelo sexo, deixou seu testamento escrito. Entre 1000 mulheres achei apenas, entre 1000 homens achei apenas um. Entre 1000 mulheres não encontrei nenhuma. Pudera. Um cara que tinha 1000 mulheres, é claro que era completamente um ser incapaz de amar. Está lá em Eclesiastes 7:28. Entre 1000 homens achei apenas um. Entre 1000 mulheres não encontrei nenhuma. Coitado. Coitado desse Salomão envelhecido. Também aqui verificamos que o escravo da luxúria é a sua própria vítima. O quarto pecado da nossa resenha é a gula. Seu império sobre nós é marcante. O guloso mais parece conhecido personagem de desenhos animados, devorando um pernil de brontossauro. Se o fígado e o estômago não estabelecerem limites, o guloso trocará refeições saudáveis por banquetes extravagantes. Outra vez o prejuízo será maior para o autor da comezaina. O quinto vilão da nossa resenha é o rancoroso. Quando violência toma conta, ele cega e a boca seca. Repete Dom Quixote avançando frenético sobre inimigos imaginários, que o romance define como moinhos de vento. Neste ponto, o raivoso acorda do pesadelo, lamentando o destempero. Mas o lamento é tardio, porque o estrago na saúde já foi feito. Tarde demais, aquele glutão descobre que a dose de adrenalina foi exagerada e a cena se tornou ridícula. Pelo sim e pelo não, a figurinha lamentará consequências, verificando que a culpa foi inteiramente sua. Na sexta posição, aparece a preguiça, este monstro anestésico que adormece ímpetos de progresso. A preguiça retarda a nossa evolução espiritual. Como hipnótico, paralisa nosso embalo e nos deixa lentos. Nossa carreira perde ânimo e nós adiamos projetos e perdemos
a nossa realidade e as nossas energias. Deixamos tudo para mais tarde. Nessa resenha de infrações, verificamos que o prejuízo maior é do pecador. Neste ponto nos emparelhamos frente a frente com o misterioso pavão e descobrimos nele a efígie do orgulho. O pecado maior se chama orgulho, amigos. Está provado isto. Eis a razão de o considerarmos mais perigoso. O coitadinho sem tostão sofre bastante quando sente o abismo entre ele e o abastado. Sua reação, todavia, não passa de silenciosa reprovação. Existe revolta, mas ela é contida. É como garoa que molha, mas não causa inundação, ainda. Neste ponto, porém, o orgulho paralisa a inveja, toma as rédeas e a garoa se transforma em caudal. Em seguida surge a raiva e o infeliz revoltado apedreja a casa do vinho rico. Quando a inveja se mistura com o orgulho, o caldo engrossa. Quando o orgulho se reúne a outras mazelas de caráter, o desastre será iminente. Já vimos que a ira do invejoso apareceu depois do orgulho insatisfeito. Em seguida, o foco é o escravo da luxúria. Ele se considera soberano, dominador de fêmeas e submissas. Tudo que diz deve merecer aplausos da generosa apreciação das suas expectativas. Todas aquelas fêmeas são escravas da sua fascinante personalidade. Enquanto bons ventos sopram, aquele machão se mantém aplacado, pacífico e gozador. Belo dia, porém, inesperadamente, alguém o enfrenta. Você não é a figura que pensa ser. Você não passa de fiasco, rapaz. É zero à esquerda. Neste ponto sai de cena o sedutor dominante e o pavão acovardado segue para o exílio. Não há dúvida, o orgulho causa incalculáveis prejuízos, pois invariavelmente ele esconde o dom de avaliação. Ezequiel, o profeta Ezequiel, canalizou história contada por Jeová através da sua prodigiosa mediunidade. Disse Jeová: Filho do homem, levanta grande pranto sobre o rei de Tiro, e lhes dirás: Tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas em Éden, jardim de Deus. Ezequiel 28, versículos 11 a 13. Esse Tobal, rei de Tiro, conheceu parte de sua vida em Éden. Seu espírito foi exilado daquele mundo paradisíaco para reencarnar no planeta Terra. Antes da descida do seu espírito para a Terra, seu corpo físico foi morto no Éden, conforme a revelação da Bíblia. Eu te lancei fora do monte de Deus e te exterminei, afirma Jeová através da mediunidade do profeta Ezequiel. O teu coração se elevou, perdeste a sensatez por causa da tua formosura, e eu te lancei por terra. Ezequiel 28, versículos 14 a 17.
E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Olhares, com Anderson Pedroso, Transformando Vidas, com o pastor Edson, Garro em Casa, com Odine Carneiro, e o Infantil Mundo da Alegria, com Janaína de Oliveira. São programas disponíveis no Facebook Live TV PG para a sua edificação ou recreação. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O relógio hoje está correndo adoidado. E não esqueçam as manhãs de quartas-feiras, a partir das 10 horas, quando divulgamos Evangelho e Bíblia pela Live TV PG. Para a próxima semana estamos trabalhando noutro assunto, extraído das Escrituras. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Orgulho reduz visão e audição. Eu fiz sair fogo de ti e te reduzi a cinzas, revelou Jeová em Ezequiel 28, versículo 18. As cinzas do corpo daquele espírito ficaram no Éden. O corpo ficou lá, virou pó, queimado. Ainda ostentando orgulho de sua beleza, se tornou, vejam só, saiu do Éden e foi para a terra. E na terra ele se tornou o rei Tobal. Exilado na terra, se tornou o rei de Tiro. E desencarnou mais outra vez, agora no planeta Terra. É a Bíblia quem revela a indiscutível notícia. Eis que trarei estrangeiros, os quais com espada irão ferir o seu resplendor. Ezequiel 28, versículo 7, Jeová falando. Percebam isto. Primeiro, ele foi morto em Éden. E a morte pela espada na terra é uma outra morte. Então, é uma pessoa só que teve duas mortes. Temos aí palavras do próprio Deus mostrando o único Espírito desencarnando em duas vidas. Dois planetas diferentes e duas formas desiguais de morte. Essa revelação divina mostra Espírito que morreu duas vezes. Nas duas vidas o mesmo pecado. Qual pecado? Orgulho. Se isso não provar reencarnação, o mais certo será fechar a Bíblia e deixar os catedráticos dançando sem música. Sem música. Estamos sem paciência para interpretações que desfiguram o sentido do texto na tentativa de legitimar fantasias. Abismo existe entre as palavras de Deus e tais intérpretes. Jeová chega e fala: você, rei de Tiro, já estiveste no Éden, e eu te consumi pelo fogo. Agora na terra você será morto pela espada. Alguém acha necessária clareza maior? Eu não acho. Se Tobal esteve no mesmo lugar onde viveu Adão e Eva,
e séculos depois se encontra na terra como rei de Tiro, é fácil de entender. Só explicaremos tal coisa pela reencarnação. Meditem, senhores pregadores. Ezequiel 28, versículos 1 a 19. E nós acrescentamos outra informação. Entre pecados, o pior de todos é o orgulho. Para alguns é orgulho da formosura física. Para outros é a exaltação da inteligência. Eu sou grande, eu sou maior. Para o rei de Tiro, o orgulho se derramava por todas as células do corpo e também pela sua alma. E também existem os que acalentam o orgulho de santidade. Meu Deus do céu, esses são os piores. Aqueles que dizem assim: eu sou de Jesus desde os 6 anos. Eu estou salvo, dizem eles com a maior cara de pau. Em todas as suas formas, a soberba nos afasta da graça de Deus e da convivência harmoniosa com nossos irmãos. Infelizmente, a tendência de se considerar superior aos demais é mais frequente do que se imagina. Não adianta mudar de roupas, amigos. Não adianta morar em casebre, disfarçando. O orgulho, a presunção e a vaidade se escondem nas dobras da alma e no devido tempo aparecem. Conta-se que Diógenes entrou certa vez no palácio de Platão, com deliberado propósito de provocar o filósofo rico. Ele enlameou os pés antes de adentrar a casa de Platão. Diógenes, que nem camisa vestia para mostrar desapego, humildade, desafiava os outros para ser notado. Quando Platão apareceu no alto da escada, Diógenes disparou a provocação. Platão, disse ele zombeteiro, Diógenes está pisando na vaidade de Platão. Tua frase é incompleta, respondeu Platão. O certo será dizer: a vaidade de Diógenes está pisando a vaidade de Platão. Vaidade e orgulho não precisam vestir-se de seda. O mendigo que se vangloria de moedas de cobre se assemelha ao bilionário na festa do 1º bilhão. Tudo se qualifica como orgulho quando o bicho homem se revela empolgado com suas conquistas, sejam elas de tostão ou de milhão ou de bilhão. O que vale mesmo é o grau de intensidade do prazer ilícito que ele sente. Pouco ou bastante, tudo não passa de valores simbólicos. Em todas as religiões, os humildes têm sido exaltados, mas somente Deus tem condições de conhecer as intenções de cada um de nós. Os rabinos do judaísmo não aceitavam a palavra santo para qualificar figuras veneráveis. Preferiam utilizar a palavra humilde para designá-los. Porque humildes eles achavam que expressava tudo. O humilde não é orgulhoso. Humilde fulano, humilde cicrano, humilde beltrano, eram apelidos que destacavam os melhores naquele tempo. Para explicar, eles diziam que a virtude da humildade presente no relacionamento reforçava todos os propósitos. Jesus não deixou por menos.
Abriu com a palavra humildade as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Aliás, dentre as coisas que o mestre mais condenou, foi o orgulho farisaico. Deus nos livre deles. Por coincidência, o orgulho farisaico impediu que os sacerdotes entendessem o espírito aberto de Jesus. Eles jamais suportaram ver o nosso rabi rodeado de publicanos, prostitutas e pecadores. Por que vosso mestre come com publicanos e pecadores? Foi a pergunta daquelas figurinhas em Mateus 9, verso 11. A pergunta foi feita tantas vezes que o mestre, certo dia, bateu com força na tecla. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entrarão antes de vós no reino dos céus. Mateus 21, versículo 31. Não poderia ter acontecido maior afronta. Mas eles silenciaram. Eles tinham culpa no cartório e ficaram caladinhos. Por quê? Abrir a boca, meus amigos, poderia levar Jesus a publicar coisas mais tristes. O pequeno arbusto que se dobra diante da tempestade forte, permanece de pé. Ele se dobra, a tempestade passa. Enquanto as grandes árvores são arrancadas pela raiz. A humildade, meus amigos, vence a força. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu quero dizer que estou vibrando e pedindo ao Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, para que derrame bênçãos sobre todas as pessoas e as suas famílias. Bênçãos de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de saúde, de prosperidade, de tudo o que existe de melhor. Mas acima de tudo, amigos, amor no coração. Porque o amor é a força maior que poderemos encontrar na terra e nos céus. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.